Pessoal, sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é agradecer a Ju, linda, vim de amarelo para combinar com a Ju, gente. Olha que delícia, para ver o tanto que a gente está em sintonia. Eu estava ali cantando com ela, quanta luz, mas eu não vou cantar, porque eu não sou louca de cantar após essa menina linda, com essa voz maravilhosa. Mas eu falei, vamos entrar em harmonia com a Ju, vamos de amarelinho. Beijo, minha gente, que bom que vocês estão chegando. Vamos conversar aqui hoje sobre um papo muito gostoso. E a gente vai falar hoje, depois de toda essa harmonia que a Ju trouxe pra gente, gostosa, boa, que deixa a gente assim flutuando. Como é que nós não vamos pirar nessa quarentena? Tem alguém que tá pirando aí? Dá um tchauzinho pra mim. Fala, Pati, tô quase doida aqui na quarentena. Tá difícil ficar em casa. Pati, mas isso é papo pra palestra? Claro que é. Porque nós temos que nos equilibrar o máximo possível. Porque não é fácil ficar na quarentena. E aí a gente vai começar esse papo gostoso aqui agora. Falando exatamente sobre como que não vamos pirar nessa quarentena. Porque vamos combinar. Essa situação é de deixar qualquer um doido. Vocês estão me escutando bem? Dá um joinha pra mim, manda aí no aviãozinho, chama as pessoas para participarem da palestra com a gente, chama pra gente fazer esse bate-papo gostoso. Vamos pegar aí algumas dicas e trazer para colocar na nossa vida, que eu acho isso super importante, ok? Oi, Ivani, hoje tanta gente boa, tá o Volney, tá a Nilza, a Ivani, tá todo mundo aí muito bem. Então, e aí a gente começa a pensar, como não pirar na quarentena? Aí a primeira proposta que eu tenho para fazer para vocês é mudar o termo. Por quê? O que é quarentena, gente? Vocês já pararam para pensar? O que é quarentena? Quarentena é um período de 40 dias. Ou alguma coisa que nós contamos de 40 em 40. E aí a gente tem que pensar, o que é quarentena? Por que a gente chama de quarentena? Porque os 40 dias, gente, já foi, ó. Já estamos indo para os 80. E aí a gente pensa, por que não posso falar quarentena? Quarentena tem um sentido muito pejorativo. O isolamento também tem um sentido muito pejorativo, no sentido de peso, sabe? Então a gente tem que mudar um pouquinho a forma de colocar isso. Vamos começar a dizer disso, de um período de recolhimento. E é um recolhimento que ele pode ser ativo, ele é voluntário. Por quê? Porque quem não quer tá na rua, tem um bocado de gente na rua. Tem um bocado de gente levando a vida normal. Mas nós sabemos que não existe mais o normal como existia antes. E não adianta a gente pirar a cabeça e falar, eu vou sair, eu vou me colocar de qualquer forma, eu vou me expor. Isso não existe. Não existe por quê? Porque nós somos pessoas responsáveis. Porque nós temos amor próprio. Porque nós amamos o nosso irmão. E nós não podemos fazer isso. E aí a gente pode mudar isso para um período de quarentena, mudar para um período de recolhimento. É um período onde nós vamos voltar mais para nós mesmos, vamos voltar mais para nossa casa. Até teve um outro momento que a gente conversou e eu falei bastante disso. Não é mesmo? Então, assim, vou trazer algumas propostas para vocês, para que a gente faça isso de uma forma diferente. Então, a primeira coisa é, vamos mudar o nome? Ah, você está de quarentena? Não. Está de isolamento social? Também não. Eu estou num momento de recolhimento. Jesus não passou um período de recolhimento? Não foi necessário para ele, quando ele foi para o deserto e fez todas aquelas reflexões? Por que nós não aproveitamos este momento para fazer exatamente isso? Fazermos reflexões acerca da nossa vida, da nossa encarnação, de tudo que nós estamos passando. Então eu acho isso fantástico, é importante a gente trazer isso para um novo aprendizado. Esses novos aprendizados, eles vão nos enriquecer muito, por mais que a gente tenha um pouco de medo dessa situação. Pati, mas dá medo de sair lá fora? Dá, e eu entendo. Eu também não estou me expondo. Eu ainda brinquei com uma pessoa que eu estava atendendo hoje e falei, eu tô com medo porque eu tô gostando dessa situação, eu tô gostando de trabalhar em casa. Por quê? Porque o contato é maravilhoso, mas nós podermos também estar dentro de casa, tá tudo bem. E aí você fala, Pati, você fala isso porque você tá bem. Você fala isso porque você não tá enlouquecendo dentro de casa. Pode ser?
Mas aí eu vou dizer como é que a maioria de nós pode fazer para que a gente não enlouqueça dentro de casa. Nós não precisamos enlouquecer. Enlouquecer vai ser uma opção. E aí, poxa, se você tem a opção de ficar bem e tem a opção de ficar maluco, pirar, qual a opção que você vai fazer? Vamos pensar juntos. Então vamos começar a olhar como é que a gente pode fazer isso. O que esse momento de isolamento ele traz pra gente, né? A gente precisa pensar da gente manter a nossa saúde mental. Nossa saúde mental precisa ser preservada a qualquer custo. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando nós temos saúde mental, nós temos saúde física. Então quer dizer que todas as vezes que eu me mantenho bem mentalmente, que eu mantenho a minha harmonia boa, a minha imunidade, a minha saúde física vai ficar maior? Exatamente isso. Então, a gente tem que começar a pensar em como podemos fazer isso. Porque se toda vez que eu me mantenho numa vibração legal, tô lá escutando as músicas como a Ju tocou pra gente, ou eu coloco lá no YouTube, tem vários cantores espíritas, tem cantores não espíritas, mas que tem músicas que nos elevam a alma, que nos deixam numa outra vibração. E essas músicas, por exemplo, elas podem te ajudar a sair desse lugar comum de medo, de pânico, de ansiedade. Pânico, ansiedade. Paty, vamos lá. O que é ansiedade? É o que está me fazendo ficar doido? Pode ser? Então vamos conversar um pouquinho. O que é ansiedade? Gente, eu faço várias anotações, para a gente conversar toda vez. Então a ansiedade, ela pode se caracterizar por uma crise. Você pode começar a ter sintomas de ansiedade. Como é que eu tenho sintomas de ansiedade? Bom, você pode começar a ter uma respiração um pouco mais descompassada. Às vezes vai falar, ai meu Deus, estou com Covid. Não, às vezes você está ansioso. E aí você pode começar a ter uma leve taquicardia. O que é taquicardia? O coração batendo mais depressa. Coração batendo mais depressa, você também começa a mudar o seu ritmo respiratório. E aí, neste momento, o que acontece? Você começa a se sentir ofegante, sei lá, tô com mal-estar, tem alguma coisa que não tá legal. Calma, você pode estar ansioso. Paty, qual é o problema de ficar ansioso? Você tem que começar a refletir o que te deixa ansioso. O problema de estar ansioso é que você vai gastar muita energia. Isso vai te deixar mais nervoso. Você não vai ter muito controle sobre o seu corpo. Você não vai conseguir ficar à vontade. Você vai começar a ter uma tensão física. E tudo isso pode te deixar muito mal. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, começar a respirar. Respira. Coloca uma música, vai cantar, vai desligar. Por quê? Porque a ansiedade, gente, é excesso de futuro. Eu estou muito preocupado como vai ser. Muita gente vai morrer? Infelizmente. Essas coisas vão acontecer e são muito tristes. E nós estamos juntos em oração justamente para ajudar tanto essas pessoas que podem vir a desencarnar, as que já desencarnaram, que nós sabemos que pode estar aí, né? Numa situação de confusão. E aqueles que ficaram. Nós precisamos acolher, então a gente precisa se manter em equilíbrio, a gente precisa se manter bem. A gente não tem que ficar procurando como vai ser, como não vai ser, para onde eu vou correr. E quando voltar, eu vou ter que voltar a trabalhar de máscara. Será que nunca mais nós vamos abandonar a máscara? Não sei. Não é hora da gente pensar nisso. É hora da gente pensar no agora. Como é que eu posso ficar bem agora? Como é que eu posso ficar bem hoje? Por quê? Porque se eu fico nessa ansiedade o tempo inteiro, eu posso chegar a ter uma crise de pânico. E numa crise de pânico, as pessoas se descontrolam completamente. Então não é legal deixar chegar nesse estágio. A melhor coisa que nós podemos fazer é, diante dos primeiros sinais, opa, deixa eu respirar. Não tá legal. Deixa eu conversar com alguém. E isso é muito importante, ok? Então, vamos lá, algumas dicas para a gente não pirar neste momento. Vamos mudar? De recolhimento voluntário. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar as nossas medidas de segurança. Eu tomo as minhas medidas de segurança.
cumpro este período de recolhimento, lavar as mãos, usar álcool gel quando eu posso, se eu vou sair na rua eu coloco máscara, sair o mínimo possível. Todas essas coisas que a mídia está massificando, está amplamente divulgado. Isso é muito importante. Então, quando nós fazemos a nossa parte, já é uma coisa para nos acalmar. Por quê? Qualquer coisa você fala, bom, eu vou fazer o que está ao meu alcance. Quem é que tem que cuidar de você? É o outro? Também. Mas é você que é o maior responsável. Então você cuida de você e você cuida do outro, cuida da sua família. Isso é muito importante. Então a primeira coisa é tomar as suas medidas de segurança. Mas não é para ficar neurótico com isso, gente. Não é para arrancar a roupa do lado de fora do apartamento, porque eu saí, agora eu vou entrar em casa, eu quero entrar em casa limpinho. Poxa, chega na área de serviço primeiro, né? Porque tem gente aí, vi reportagem do povo ficar pelado quase, ficar de cueca do lado de fora do apartamento para não entrar com uma roupa contaminada em casa. Então calma, tudo existe um certo limite. Tira os sapatos fora de casa, entra com os sapatos na mão, passa direto para a área de serviço, não encoste ninguém. Aí sim, vai fazer sua higiene. Essas coisas que todos nós sabemos. Porque não adianta a gente ficar completamente louco com isso. Porque senão só o cuidado já vai te deixar louco. Eu tenho várias pessoas que eu atendo que têm falado isso. Paty, só o cuidado, quando eu chego do mercado, que eu levo 2 horas para higienizar tudo, já está me deixando doido. Então calma. Arrume uma rotina, faça as coisas de uma forma mais tranquila para que você consiga se cuidar, não seja negligente, mas não fique neurótico, não fique assim, tô completamente fixado com relação a isso, entendeu? Isso é muito importante. Aí eu vou dar uma segunda dica importante. Não seja preconceituoso. Isso é uma dica muito importante para a gente lidar nesse tempo de pandemia. Como assim? Poxa, tem pessoas sendo, como é que eu vou dizer, hostilizadas porque são, né, tem o olhinho puxado. O povo nem sabe diferenciar o que é chinês, o que é, quem é japonês, quem é chinês, o pessoal não sabe diferenciar quem é coreano. E aí fala, não, tem o olhinho puxado, foi culpa de vocês que tem essa porcaria desse coronavírus. E aí as pessoas hostilizam. Já teve casal de senhores que apanhou. Pelo amor de Deus, isso não pode existir. Nós estamos num tempo aí falando bastante que as vidas negras importam, né? Todas as vidas importam. Não são só as negras, são todas. As negras, as brancas, as amarelas, os de bolinha cor-de-rosa, todas as vidas importam, todos são importantes. Então nós não temos que discriminar, o termo chama xenofobia, né? Quando a gente discrimina esse pessoal que, por exemplo, tem o olhinho puxado, que a gente nem sabe a nacionalidade direito, porque nós somos ignorantes nesse ponto. Então, assim, é nosso irmão, gente. Nós não podemos apontar o olho para ninguém. Nós temos que ter o cuidado de acolhê-los, sabe? Eu ter um olhar de compaixão, de ternura. Foram os primeiros a sofrer. Nós devemos gratidão a esse povo, porque eles foram os primeiros a sofrer. E foram nos ensinando como é que a gente pode se proteger. Porque se eles não fossem o primeiro e fossem num país como o nosso, que muitas vezes não temos muita noção, né, não temos nem muita estrutura financeira, que eles saíram cuidando, fizeram hospitais e tudo mais. E todo mundo vem seguindo esse modelo. Então nós devemos gratidão a esse povo. Eles receberam, né, essa incumbência de receber esse primeiro choque e nós entramos e vamos entrar com gratidão. Porque nós aprendemos muito de como eles lidaram com isso. E eu não vou colocar em questão aqui, nós estamos falando numa live de um centro espírita e nós estamos falando de irmandade. Eu não estou colocando aqui em discussão política, quem fez, quem não fez, nada disso. Aqui nós vamos falar de enxergar o outro como um irmão. Então não discrimine, isso é muito importante. Jesus não falou lá pra gente? Quando fizer alguma coisa a qualquer um dos meus pequeninos, é a mim que fazem. Então, se eu discrimino um irmão porque ele é de outra raça, eu estou discriminando Jesus. Jesus não vê nenhum de nós como diferente, somos todos irmãos. Então, se nós discriminamos um irmão, seja ele de que raça for, seja ele do jeito que for, nós estamos fazendo essa atitude com Jesus. Ao contrário, se nós acolhemos qualquer um desses irmãos, nós estamos acolhendo Jesus. E qual é a escolha que nós vamos fazer? Ficar com medo desses irmãos?
Porque aqui eu tô falando até agora só de outra raça. E quando for um irmão que contraiu a Covid? E quando for um irmão que tiver sido infectado pela Covid? O que nós vamos fazer? Vamos discriminar? Tem prédios aqui em Brasília que o pessoal arrumou uma briga. Ah, como é que a pessoa tem Covid e não avisou? Não deveria estar aqui. Ela está dentro da casa dele, minha gente. Vamos ter calma, vamos ter paciência. Por quê? Porque esse irmão que está contaminado, ele está sofrendo. Ontem eu estava conversando com um colega e ele me falando de um outro colega. Então nem tem como eu falar o nome, graças a Deus, é bom que eu nem sei. Mas ele testou positivo para Covid, sem sintoma nenhum, guardou a quarentena, que ele teria que guardar, aí sim, dele é quarentena. Só que não são 40 dias, são 15. Ele guardou lá o tempo de recolhimento que ele precisava para poder fazer o teste, para dar negativo, para ele voltar ao trabalho. Ele falou, olha, eu não tive um sintoma, mas o meu nervosismo, a sensação de sentença que eu tinha em cima de mim é tão alta que estava difícil de suportar. Então, quando nós nos colocamos no lugar desses irmãos, se qualquer um de nós testar positivo, o que a gente vai ter que cuidar? Do corpo, do isolamento, justamente para não contaminar ninguém, mas nós vamos ter que cuidar da cabeça e do coração, porque senão a gente enlouquece. Então, assim, a pessoa recebe um diagnóstico positivo, testa positivo, isso não é uma sentença. Graças a Deus, o nível de mortalidade é baixo, ok? Mas todos nós corremos risco, pode ser qualquer um de nós. Se for um de nós, é o nosso 100%. Enquanto está na estatística lá, é 1,7, é 2 ponto não sei quanto, tá tudo certo. Mas nós não podemos discriminar esse irmão. Nós temos que fazer sim a nossa corrente de oração. Nós temos que desejar tudo de bom. Nós temos que muitas vezes fazer uma ligação. Não pega pelo telefone não, gente. Faz uma ligação de vídeo, brinca, conversa, fala, bora tomar um café virtual? Aí você faz seu café, a pessoa de lá faz um café e aí vocês sentam e bate papo por uma ligação de vídeo. Vamos usar a tecnologia ao nosso favor neste momento, como nós estamos usando aqui. Nós poderíamos estar simplesmente isolados e sem ter reunião pública. E o que vocês acham? Que neste momento nós não estamos entrando na casa de vocês e não estamos desligando tomadas mentais e ajudando, e a espiritualidade está indo a cada um e fazendo, derramando essa luz, como a Ju estava contando pra gente, dentro da casa de vocês, dando paz em cada um de vocês? Claro que está. A energia não tem limite. A energia não tem barreiras. Então por que a nossa energia, quando a gente vai dar para o outro, vai ter barreiras? Não tem. Então assim, fica o recado da gente não discriminar de jeito nenhum os nossos irmãos que testaram positivo. Isso é importante, porque senão a gente vai pirar. A gente vai começar a tirar essas pessoas do nosso convívio completamente. Não, nós não podemos conviver diretamente. Mas nós temos que ter a caridade de apoiá-lo emocionalmente, até mais, para que ele não entristeça, não baixe a vibração dele, e aí sim esteja muito mais suscetível às manifestações da doença. Tudo tranquilo para vocês, gente? Vai me dando um sinalzinho de que vocês estão entendendo. Podem deixar perguntas, eu vou deixar espacinho para perguntas, que eu acho muito importante essa participação. Eu gosto desse bate-bola, eu gosto que a gente converse de um jeito legal. Uma outra dica que eu vou trazer para vocês é evitar o bombardeio de informações. Gente, busca um lugar seguro, cuidado com as fake news, e aí vai trazendo para vocês as informações que são fundamentais, do tipo, o que pode funcionar agora? Aonde que eu posso ir agora? O que é fundamental agora? Mas não ficar ligado ali o tempo inteiro em notícia. Por quê? Porque isso vai baixar sua vibração, vai te deixar pirar de vez. Gente, não tem um bocado de live legal? Nós estamos fazendo live aqui no Celso, mas tem um bocado de gente, inclusive eu estou fazendo live à torta e à direita. Para quê? Para a gente conversar de outros assuntos. Existem lives de pessoas que estão cantando, tem gente que está dançando. Tá aí as festas juninas. Ah, meu Deus, não vai ter festa junina? Ah, não. Coloca lá uma live de festa junina,
Pega as pessoas da sua casa, brinca um pouquinho, faz lá uma canjica. Esse pessoal que sabe fazer canjica, esse povo do céu sabe fazer canjica. Se tem uma coisa que esse povo faz bem, é comida. O povo da energia boa e que faz comida boa. Faz uma galinhadinha, um arroz carreteiro lá na sua casa, um caldinho de feijão. Põe lá a musiquinha da festa junina, brinca em casa. Por quê? Porque esse tipo de situação vai deixar a gente pra cima. Vai deixar a gente alegre. E aí, como é que a gente não pira nesse momento de pandemia? Ficando alegre. Saindo da energia das notícias ruins. Saindo da energia das coisas ruins. Paty, mas você quer que eu faça festa enquanto nós temos mais de 37 mil mortos no Brasil? Olha só. Existe um momento da gente tentar ficar alegre para a gente não pirar. E existe o momento da oração. Nós não vamos fazer festa o tempo inteiro. Nós vamos ter momentos de oração e isso é muito importante. Então reserve o momento da festa e reserve o momento da oração. Não é que a gente não está nem aí para quem faleceu de jeito nenhum. Mas nós não podemos focar só nisso, porque nós temos que comemorar e ajudar aqueles que estão se curando. Porque existe essa outra parte também. Inclusive a maioria está se recuperando. E a gente aplaude esse pessoal e vibra com eles e festeja a vida. E isso é importante. Sabe? Então assim, a gente pode brincar. Jesus não nos quer triste. Jesus nos quer alegres. Jesus nos quer multiplicando alegria, trazendo alegria para dentro do nosso coração, para dentro das nossas casas. Sabe? E aí eu vou lidar agora com duas situações que são extremos. Como é que a gente lida com as crianças durante a pandemia? Né? Tem o pessoal da evangelização que eu estou vendo que está aqui presente. E é muito complicado, porque nós temos muitos pais que estão com as crianças dentro de casa. Paty, como é que a gente lida com pandemia com as crianças? Primeiro, nós temos que instruir. Não podemos usar álcool em gel em excesso com as crianças, porque, gente, álcool em gel intoxica. Mas nós devemos manter a calma, ter uma rotina. E olha que complicação, só isso já dava uma live. Como é que eu tenho rotina com a criança e não exijo demais? Porque existe um equilíbrio nisso daí. Por quê? Porque ter uma rotina é extremamente saudável. Ó, não vai acordar todo dia, meio-dia para almoçar, isso não é legal. Não é verdade? Tá aí a Fabíola, que está aí presente com a gente, que trabalha com as crianças. Então tem que acordar, vai fazer sua aula online, ou tem um momento de reflexão, beleza. Vai ter um momento de brincadeira, então vão ter vários momentos. A rotina de casa ela é diferente da rotina na escola, quando ela está podendo ir para a escola. Mas não quer dizer que ela não exista, ela tem que existir. Ela é fundamental porque ela traz segurança para as crianças. Paty, os adolescentes não estão querendo fazer as coisas, é verdade. E quantos adultos também não estão querendo e estão apontando o dedo para os adolescentes? Tem hora que não dá. Tem hora que a gente vai lá e dá um sacode na galera. Faz, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas tem uma coisa que é fundamental, que é dar o exemplo. Não adianta você falar assim, ai, meu filho tá nervoso, e você tá mordendo marimbondo. Tá nervoso, tá brigando com todo mundo, tá gritando o tempo inteiro dentro de casa. Peraí, dá uma desequilibrada, todo mundo vai dar. Quem nunca? Já dizia Jesus, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Então, vai ter momentos que a gente vai dar uma pirada dentro de casa? Vai dar uns gritos? Vai. Aí depois você recobra, vai lá, pede desculpa, conversa numa boa, abraça seu familiar e fala, vamos seguir junto. É um momento de aprendizado. Agora, se você não está conseguindo manter calma durante este momento de pandemia, não existe do outro. Emmanuel falava pra gente, olha só, a palavra, o verbo, ele ensina. Mas o exemplo arrasta. Então é o exemplo. Então vamos nos manter saudáveis para que a gente ajude as outras pessoas da família também ficar saudáveis. Manter uma rotina, colocar a molecada para estudar, colocar para fazer as coisas é fundamental. Mas diminua o nível de exigência porque tá ruim para todo mundo. E não tá fácil de jeito nenhum. Pode comentar aí, gente, falar, ó, pra mim realmente tá complicado. Comenta, põe pergunta, vamos dividir esse momento.
Traz pra gente dividir, sabe? Porque é difícil para todo mundo. Agora, vai todo mundo enlouquecer? Não. A gente vai usar a tecnologia, como eu falei antes, vai conversar um com o outro e vai falar: poxa, pelo menos eu conversei com você, não vou sair dando bronca em todo mundo em casa. Então, muitas vezes eu falo assim: gente, faz terapia. Aí a pessoa fala: Paty, eu não tenho grana para fazer terapia. Faz irmão terapia, faz colegoterapia, amigoterapia, centroterapia. Sabe o que é isso? Você pega aí sua rede social, pega a sua internet, porque a gente está fugindo. Quem tem como entrar no Instagram, tem como fazer uma ligação de vídeo pelo WhatsApp. Vai lá, faz uma ligação de vídeo, bate um papo com alguém, que isso vai ser terapêutico para você. Faz ligação de grupo, pega o seu grupinho de estudo, que você estava estudando algum livro. Ah, não estava estudando nenhum livro. Ué, começa a estudar agora. Vai pegar lá Nosso Lar, vai pegar Os Mensageiros, Sexo e Destino. Tanto livro bom, gente. Monta o grupinho. Aí você monta lá o seu grupinho, faz o grupinho de leitura, combina o dia e o horário, traz coisas importantes para agregar. Procure momentos que isso já aconteceu na história, enriqueça este momento. Nós não podemos só viver na ansiedade, viver brigando, viver praguejando, seja o governo, seja a Covid, seja o que for. Não, isso te adoece em todos os aspectos, te coloca vulnerável. Vamos tomar atitudes positivas. Ah, eu sempre tive vontade de ler os livros da Ivone do Amaral. Leia! Leia, chama mais 2 colegas também que tinham essa vontade e marque uma reunião semanal, que seja. Retira aquele momentinho para vocês. Entendeu? Poxa, eu sempre quis lá no grupo mediúnico que o pessoal fizesse o estudo tal. Faça você. Não espere do outro, tome a iniciativa. E se você ir lá e publicar no grupo: gente, vamos fazer o estudo de tal livro, eu tenho certeza que 2, 3 ou mais vão falar: eu topo. Tem um bocado de aplicativo gratuito que vai fazer isso. Por que não? Porque nós não precisamos ficar esperando a atitude do outro. Como é que eu não piro? Me enchendo com conteúdo bom. Porque quando eu coloco coisa boa dentro de mim, não cabe coisa ruim. Gente, até rimou. Vocês viram? Caramba, rimou. Se eu me encho de conteúdo bom, não tem espaço para coisa ruim. Então a minha vibração, quem vai determinar sou eu. Sou eu o principal responsável da minha saúde mental. Porque se você está ali pensando: poxa, no livro tal, eu vi o André Luiz, ele estava se achando assim, a Coca-Cola, o supra-sumo, chegou lá no plano espiritual, não era nada daquilo. Eita, será que eu? Como é que eu tô, hein? Senta, vai lá, conversa, faz a canjica, lembra, faz a canjica ou a galinhadinha, chama os amigos, faz uma live conferência com os amigos, sabe? E aí você vai, uma canjica ou conferência também pode me chamar que eu participo, adoro canjica, eu faço uma. Daqui você faz uma daí e a gente bate um papo gostoso acerca daquele assunto. Eu acho importante. Então nós não podemos simplesmente achar que nós estamos isolados. Nós não estamos isolados. Nós não estamos com contato físico. Mas aqui, ó, não tem barreira, não tem parede, não tem distância. A prova disso é aqui, ó. Nós estamos agora conversando. Isso é muito importante. Nós precisamos buscar a nossa saúde mental fortalecendo laços emocionais. Não posso abraçar. Vamos aprender a dar abraços virtuais. Porque quando você pensa que você está abraçando o outro e você... Ai, e a gente sente. Eu sinto quando vocês picam no coraçãozinho, pique no coraçãozinho, do lado de cá eu fico: caramba, o povo tá achando legal, então vamos. E isso é que nos incentiva. Eu brinco que quando eu converso com alguma amiga, a amiga fala assim: Paty, poxa, foi tão bom ter conversado com você, hoje eu tô bem melhor. Ai, parece que a gente cresce, sabe? E isso traz um aquecimento pro nosso coração, a energia chega, aí a gente sente esse abraço gostoso. A gente chegava no centro, até as meninas me falavam assim: mãe, dá preguiça de ir pro centro com você. Aí ela sai do carro e já sai de perto logo. Ela, até você chegar lá na ficha, você tem que dar 500 abraços, cumprimentar 500 pessoas. Fala abraço mesmo, não gostou, vaza. Então assim, nós podemos fazer de outra forma.
nós podemos transformar esse num recolhimento de estudo, de oração, de prece, de momentos de compartilhar coisa boa. Por que não? O que te impede de fazer isso? Sabe? Já, boa pergunta, Fátima. Já eu vou responder. Vou só acabar aqui minhas dicas e vou responder. Gostei da pergunta, Fátima. Olha só, vamos ter paciência com os idosos. Era a última coisa que eu queria comentar. Vamos lá pensar. Os idosos, é mais fácil a gente manter as crianças em casa do que os idosos. Vocês concordam comigo? Porque tem uns que são teimosos. Mas a gente precisa pensar bastante com relação a isso. Por quê? Lá no Evangelho, no capítulo 14, não está falando do honrar vosso pai e vossa mãe? Nós precisamos honrar a nossa ancestralidade. Nós precisamos ter gratidão a eles. E eles tiveram toda a paciência com a gente quando éramos nós as crianças. Ah, mas não passamos um momento como esse. Mas passamos outros. Passamos outros que talvez para eles tenha sido tão difícil quanto. Então este é o momento de ter paciência, de explicar, de diverti-los. Ah, eu não tenho nada para fazer, estou com um idoso dentro de casa, é muito difícil ficar com o idoso dentro de casa. Chega lá e fala, mãe, pai, vó, quer que eu leia um livro para você? Todo dia eu posso vir aqui ler um pouquinho. Todo dia a gente pode vir aqui, me conta aquela história que você contava. Deixa ele contar. Olha, os idosos, eles começam a ter lapsos de memória, então é muito difícil, eles não se lembram muitas vezes. E uma caridade que a gente faz é escutarmos essas histórias, mesmo que sejam repetidas, com interesse, com gratidão. Sabe por quê? Porque quem não tem gratidão pela sua ancestralidade, quem não cuida bem dos idosos, nunca vai ter abundância de amor na vida. Por quê? Porque você não honra o teu pai e a tua mãe. Jesus já falou tudo, gente. É só a gente trazer trazer essa coisa para esse momento agora. Então a gente tem que ter paciência. Talvez as brincadeiras dele sejam um pouco sem graça. Sorria. Seja mais tranquilo, seja mais leve. Ele não entende aquilo direito? Não. Então a gente brinca com isso. Trata isso de uma forma mais tranquila. Mas escutar essas histórias, trazer de novo, incentiva ele a lembrar mais. Tá aí, o que aconteceu daí? Você só me contou essa história até aí. Tem mais um pouquinho de coisa. E aí você vai instigando para que eles contem, para que ele coloque para fora. E muitas vezes eles estão morrendo de medo, mas eles não sabem como expressar. Sabe? Era muito interessante, a gente observa, por exemplo, quando as crianças são pequenininhas, eles assistem o mesmo desenho ou a mesma historinha quantas vezes? Quantas vezes você já teve que contar a mesma história para os seus filhos? Tem história aqui em casa, gente, quando as meninas eram pequenininhas, que eu tinha que contar todos os dias a mesma história. E os seus pais? Eles não tiveram que contar todos os dias a mesma história para você? Porque hoje você não pode escutar todos os dias a mesma história dele. Porque isso é uma conexão que ele tem com o momento dele que era bom. E por que a gente não ajuda ele a se reconectar com isso? Isso é tão importante. Quando nós honramos nosso pai e nossa mãe, nós tratamos eles com respeito, com amor, com gratidão, isso faz toda a diferença dentro dos nossos corações. Nós atraímos energias altamente benéficas para a nossa vida. Nós impulsionamos o nosso espírito a evoluir em todos os aspectos. Então isso tem que ser muito bem cuidado. Ah, Paty, eu não posso estar perto da minha mãe e do meu pai. Eu também não posso, a minha mãe está longe. E a minha mãe se recusa a fazer chamada de vídeo. A minha irmã está aqui na live, ela pode me confirmar isso. Aí o que eu faço? Eu ligo para ela, ou dia sim, dia não, ou todos os dias. Quando eu não tenho live à noite, porque o horário é à noite. Se eu ligar de dia, ela fala, não, tô dando comida pro cachorro, tô molhando a planta, parará. Então, se ela tem coisa para fazer durante a noite, durante o dia, eu deixo ela fazer e ligo sempre à noite. Quando eu ligo à noite, ela fala, eu odeio telefone. 1h40. Ela fica no telefone comigo, mas ela odeia telefone. Aí ela conta a mesma história que ela já tinha me contado ontem, ela faz as mesmas reflexões e eu escuto pacientemente. Por quê? Porque ela não tem com quem falar e ela não aceita ninguém visitar ela. Ela abre o portão para minha irmã, gente, é muito engraçado, mas eu preciso dividir isso com vocês. Ela abre o portão para minha irmã, se a minha irmã vai lá com uma vassoura assim, ó,
do tipo, mantenha a distância, não pode entrar. A gente morre de rir, minha irmã filma pra gente ver como é que ela tá, e aí ela manda minha irmã embora, aí a minha irmã vai embora e a gente liga de novo. Então, cada um, nós vamos usar do jeito que pode, sabe? Ah, se não pode. Poxa, se não pode, a gente vai driblando aí as dificuldades. Muitas vezes a prova de amor é aceitar essa distância que seu pai e sua mãe estão pedindo. Então, essa é uma prova de amor. Poxa, ela quer ficar distante, ela acha que aquela pessoa oferece risco a ela. Tudo bem, liga e fala, mãe, eu te amo, eu tô com saudade. Não se esqueça disso. Muitas vezes é você ir lá e dar um tchauzinho. E ela fica indignada. Minha mãe fica indignada. Você acredita que a Tânia veio aqui, que papapá, papapá? Eu falo, acredito. Essa Tânia não tem jeito, mãe. Ainda dou força. Vixe, agora a minha irmã vai brigar comigo. Ainda dou força, taca a ripa, que é pra ela ficar feliz. Porque ela quer essa aprovação. Tá tudo bem. É assim que ela quer lidar com isso. Nós vamos lidar com isso, então, dessa forma. Não tem problema. A nossa primeira missão é com a família. O cuidado maior também tem que ser com as pessoas isoladas. Fátima, não esqueci da sua pergunta. O cuidado maior tem que ser com as pessoas também que estão isoladas. Como eu disse antes, dá uma ligadinha, conversa com essa pessoa, sabe? Faz ligação por vídeo. Fala assim, hoje eu vou almoçar com você. Põe seu almoço, deixa ela com o almoço dela e vai bater papo. Sabe? Por quê? Porque essa pessoa, ela tá precisando de um apoio emocional para dar conta de lidar com isso, porque realmente não é fácil. Então, assim, os nossos idosos precisam de todo carinho. As pessoas que estão doentes precisam de todo carinho. E Jesus falou para nós, quando você faz a qualquer um desses pequeninos, é a mim que está fazendo. Gente, agora eu vou falar mais uma coisa. Quando você faz a você mesmo, não é egoísmo. Como é que uma pessoa que está doente vai cuidar de outra? Então, nós temos primeiro que cuidar da gente. E muitas vezes, quando a gente está cuidando da gente, achando que está fazendo uma caridade, que o outro está nos fazendo uma caridade, a gente está fazendo uma troca. E essa troca de carinho, de atenção, de conversa, tudo isso nos traz para essa sanidade, nos traz para essa saúde que nós precisamos exatamente neste momento. Nós vamos sair muito diferentes de tudo isso. Nós vamos sair muito mais próximos e parando de dar desculpa de que eu não posso falar com fulano, eu não posso ver o ciclano. Porque agora você sabe que a distância, ela só existe aqui, ó. Se eu não quero falar com a pessoa, eu não falo. Mas se eu quero, eu vou arrumar um jeito. O coração arruma um jeito. Isso é tão interessante que às vezes eu sonho com um aluno, o aluno sonha comigo e me manda. Paty, eu sonhei com você, isso. Eu falei, poxa, eu sonhei com você, mas eu não lembro do sonho, obrigado por lembrar. Ou seja, houve um encontro. Esse encontro aconteceu. E isso é importante. E nós temos que valorizar. Agora eu vou responder a pergunta da Fátima. Nós já estamos chegando nos momentos finais, tá? E eu vou responder a pergunta da Fátima. Como você orienta pessoas que estão com a mediunidade aflorada nessa época, não sabendo lidar com este lado novo? Fátima, olha só, vários grupos mediúnicos também estão fazendo seus estudos online. Então, assim, peça ajuda nos grupos de oração, peça essa pessoa para ter momentos de oração, não é momentos de concentração, momentos de oração. Mesmo que seja uma prece lida, mesmo que seja qualquer outra coisa que tire essa pessoa deste momento. Já, Ivani, já são 20h40. Eu ficaria aqui bem mais tempo, inclusive eu já estou passando do tempo, mas é porque eu tenho uma outra live daqui a pouco. Me desculpe. Passa muito rápido, né? Eu também acho. Então, assim, é muito importante, Fátima, nós termos, essa pessoa ter uma rotina de leitura, de orações, não se deixar conectar com irmãozinhos que estão sofrendo, porque tem muitos irmãozinhos sofrendo. E aí, muitas vezes, colocar o nome num grupo de oração, num grupo mediúnico, porque os grupos mediúnicos estão fazendo vibração à distância. Se não tem distância para o nosso amor, não tem também para a vibração. Então, ela não vai conseguir educar a mediunidade durante este momento de pandemia. E nós entendemos isso. Mas a pessoa, ela precisa se conectar com energias cada vez melhores. Muitas vezes vamos fazer isso através de coisas como eu coloquei aqui. Conversando com alguém, fazendo uma amigoterapia, uma centroterapia. E aí
a gente vai fazer uma terapia com os amigos, falar para essa pessoa se conectar com pessoas mais elevadas, que conversem de coisas melhores. Se for uma pessoa jovem, tem muitas lives para jovens, onde a gente está falando de assuntos como a linguagem mais adequada para deles. Tem muita música, tem muita coisa boa acontecendo que ajuda a pessoa a desconectar um pouquinho. É um momento realmente difícil para a mediunidade que está aflorando, mas não é impossível da gente conseguir controlar, não. Ok? Mas o principal são leituras, são orações, são momentos de elevação mental. Você precisa mudar a sua sintonia. E quando você muda a sua sintonia, você muda tudo. Você tem possibilidades infinitas. Eu vou pedir licença, apesar do nosso adiantado da hora, para ler uma prece. Só para vocês entenderem que uma leitura, ou mesmo quando você está num vídeo, isso pode mudar a sua vibração. Então hoje eu vou ler para a gente encerrar como uma oração de encerramento, que às vezes eu esqueço de fazer. Vocês podem puxar minha orelha, quando eu não fizer, fala, Paty, a oração de encerramento. Pode puxar minha orelha, gente, que eu fico assim, eu fico eufórica, eu adoro. Então, gratidão a todos vocês que estão aqui, e eu vou fazer a leitura de uma prece, que eu acho que é tão importante que mesmo sendo uma leitura, vocês vão entender que uma leitura, uma coisa gravada que você coloca, você se conectando, você pode mudar a sua vibração. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Com essa prece, que eu acho linda, eu acho de uma perfeição, nós encerramos hoje o nosso momento aqui de discussão, de aprendizado juntos. Gratidão a cada um de vocês, que cada um de vocês possa fazer a prece aí dentro da casa de vocês, que possa trazer essa energia boa aí dentro da casa de vocês e entender que toda vez que nós nos conectamos com a luz, nós somos a luz e não existe sombra onde existe a luz. Nós apenas vamos iluminar como um vagalume, abraçando com a nossa luz cada um que precisar. E assim nós vamos ficar sãos durante este momento de recolhimento nesta pandemia e vamos aprender muito juntos. Gratidão, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo encontro. Que assim seja, que vocês recebam aí o nosso carinho. Um beijo no coração e até a próxima. Obrigada, Betinha. Obrigada a todos vocês, gente. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.